Então, boa tarde a todos. Vou dar início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Na aula de hoje nós vamos tratar, do último assunto, do último capítulo, transformação de dinheiro e capital, que nós já iniciamos, na semana passada. E após a aula de hoje, vamos marcar uma aula para tirar dúvidas. E a prova, vocês vão ter que me entregar a prova respondida até o dia 9 de novembro. Certo? Depois eu vou mandar uma notícia no Cigar, mas eu já vou terminar esse quarto capítulo e aí a próxima sexta-feira a gente pode tirar dúvida dos alunos, caso os alunos não tenham. Se não tiverem, aí eu vou já começar o assunto da segunda unidade. Ok? Bom, essa aula é síncrona para a turma 1, assíncrona para a turma 2, aula do dia 29/10. E antes de começar o assunto, fazer aquela pergunta, trivial já. Virou trivial. Vocês receberam as gravações da aula do dia 22 de outubro? Receberam? Alguém não Só recebeu? uma gravação, professor, recebi. Só da aula da tarde. Porque eu não fiz a aula da noite, não. Ah, Nesse dia. certo. Viu? Então só ficou essa aula mesmo. Viu? Pode ficar tranquila. Bom, então, já que ninguém ficou... Se alguém ficou sem receber, manda um e-mail para mim, solicitando o arquivo, tá bom? Da gravação que eu envio. Um e-mail pessoal, lá para o acadêmico.ufs. Bom, vamos dar continuidade à discussão sobre o quarto capítulo, intitulado A Transformação do Dinheiro em Capital. Então, lá naquela aula anterior, eu fiz apenas tatear esse capítulo. Mostrei para vocês que é um equívoco tratar dinheiro e capital como sinônimos, vocês devem estar lembrados. E é por parte desse equívoco, e é por causa desse equívoco, que muitas, o senso comum e mesmo a teoria econômica, trata como sinônimo de capitalismo, etc., somente as instituições financeiras, os bancos tradicionais, os fundos de pensão, fundos de investimento, e as empresas, de outros setores da atividade econômica, por exemplo, comércio, serviços, indústria, normalmente o termo que se utiliza para denominar a atividade de quem gera uma empresa uma empresa industrial, uma empresa comercial, etc. Normalmente o termo que se usa é o termo, que vocês conhecem muito bem, empreendedor ou empreendedorismo. Então, os bancos seriam os capitalistas, industriais, comerciantes, etc., empresários do setor agrícola, todos eles entram aí na categoria de empreendedores, denominados assim, tanto na teoria econômica quanto pelo senso comum. Aqui não. Aqui, primeiro, na análise de Marx, o Marx não confunde, ou não interpreta, melhor dizendo, os conceitos de dinheiro e de capital como sinônimos. São duas coisas diferentes. Eu vou tentar demonstrar aqui, através da análise. Então, como é que o Marx vai fazer para demonstrar que esses conceitos são diferentes? Dinheiro e capital. Ele vai fazer isso através da análise de duas fórmulas. Eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui meu documento Word do Office.
Eu quero que vocês perguntem, né? Eu espero que vocês perguntem, porque esse talvez seja o assunto mais importante, né? Principalmente para quem vai estudar o capital, esse talvez seja o capítulo mais importante, porque ele é, digamos assim, um pilar, né, para a gente poder dar continuidade ao estudo do capital, ok? Compreender também o cerne da teoria econômica desenvolvida pelo Marx. Bom, então vou projetar aqui. Então, como eu argumentei, né, na visão de Marx, aqui visão marxista, não, visão de Karl Marx. Na visão de Karl Marx, dinheiro é diferente de capital, ou seja, não são sinônimos. Os conceitos diferentes, não são sinônimos. Bom, então, em função disso, o Marx, né, ele vai mostrar a diferença do dinheiro, né, que funciona como dinheiro, né, e o dinheiro que se transforma em capital. Então, o dinheiro, né, aqui ele não se transforma em capital, né, então ele só vai, enfim, desempenhar aquelas funções técnicas que eu já trabalhei com vocês, né, do dinheiro, meio de compra, meio de pagamento, medida geral do valor, dinheiro de crédito, signo do valor, dinheiro mundial, etc. Todas né, essas funções que nós já trabalhamos aqui em sala de aula. Né? Então, dinheiro funciona como dinheiro, né, no sentido que ele vai exercer todas aquelas funções técnicas que nós já trabalhamos, e tem um dinheiro que se transforma em capital. Tá? Dinheiro que se transforma em capital. Bom, para mostrar essa diferença do dinheiro que funciona como dinheiro e dinheiro que se transforma em capital, o Marx desenvolveu essas duas fórmulas aqui, que são as fórmulas MDM e DMD. Tá? Nessa primeira fórmula aqui, dinheiro como dinheiro, dinheiro que funciona como dinheiro, nessa primeira fórmula aqui, o dinheiro não se transforma em capital. Tá? Já aqui, o dinheiro se transforma em capital. Então, observem, né, que o dinheiro só vai se transformar em capital através dessa segunda fórmula aqui, a nossa letra B. A nossa letra A, o dinheiro não funciona, né? Não funciona como dinheiro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Certo? O que é que eu vou fazer aqui para explicar melhor essas duas fórmulas? Eu vou tratar tanto das características comuns entre elas, quanto as características comuns entre elas e também suas diferenças, né, para a gente entender quando é que o dinheiro se transforma em capital e quando ele funciona apenas como dinheiro, exercendo todas aquelas funções técnicas que nós aprendemos em sala de aula. Vocês estão conseguindo aí acompanhar pelo Office? Vocês estão, a letra está pequena?
Alguém poderia responder no chat? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor ainda para vocês. Bom. Primeiro, a gente vai tentar identificar as características comuns entre essas duas fórmulas. O que há de comum aí, pessoal? O que é que vocês identificam de comum? Hein? Características comuns. O que é que há de comum aí? O que é que vocês percebem? Alguém pode tentar responder? O que há de comum entre as duas fórmulas? Vocês conseguem visualizar? Já que está todo mundo... É uma das características comuns. Então, vejam. A Cariane respondeu, né? Só com resposta parcial. Então, se você olhar as duas fórmulas, em ambas temos os mesmos elementos. Quem são? Mercadoria e dinheiro. Mercadoria e dinheiro. Deixa eu sublinhar aqui. Mercadoria e dinheiro. Então, a mercadoria é o quê? É o Mzão. Tem tanto na primeira fórmula quanto na segunda fórmula. Certo? E também nós temos a presença do dinheiro em ambas as fórmulas. Tanto na fórmula MDM quanto na fórmula DMD. Certo? Então, essa é a primeira característica comum entre as duas fórmulas. Segunda característica comum. Além de nós termos os mesmos elementos contrapostos, né? Nós temos também os mesmos agentes em ambas as fórmulas. Quem são esses agentes? O comprador e o vendedor. Tá? Temos o mesmo agente. Porque em ambas nós temos compra e venda. Então, vou mostrar aqui para vocês. A passagem de M para D é o quê? Uma venda. Tá? Então, na primeira fórmula, começa-se com a venda e termina-se com uma compra, DM. Na segunda fórmula, nós começa com uma compra, DM, e termina com a venda, MD. Então, como tem compra e venda em ambas as fórmulas, então nós vamos ter a presença dos mesmos agentes econômicos, que são o quê? Os compradores e vendedores de mercadorias. Comprador e o vendedor de mercadorias. Esse é a segunda característica comum. Terceira característica comum, né? Nós temos as mesmas ações, certo? Os mesmos atos econômicos. Que atos são esses? Compra e venda. Ora, se nós temos os mesmos agentes em ambas, comprador e vendedor, quer dizer que os mesmos atos também ocorrem em ambas as formas. Que é o quê? A compra e venda de
mercadorias. Certo? Compra e venda de mercadorias. Até o presente momento, vocês entenderam no que tange as características comuns? Ficou alguma dificuldade aí, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Então, beleza. Então, características comuns. Nós temos os mesmos elementos, né? Materiais, né? Mercadoria em dinheiro. Vou projetar novamente para vocês. Mercadoria e dinheiro. Temos os mesmos agentes econômicos, comprador e vendedor de mercadorias, e os mesmos atos econômicos, compra e venda de mercadorias. Então, essas são as características comuns. Uma outra característica que a gente poderia aqui adicionar, né? Esse rol de características comuns, nós temos a unidade, né, de duas fases contrapostas, ou seja, compra e venda em ambas. O que é essa unidade, professor? Essa unidade ela é expressa pela fórmula como um todo. Então, aqui ó, nós temos uma venda no início, que é complementada depois por uma compra, certo? Então, nós temos a unidade da venda e da compra aqui na primeira fórmula. Na segunda fórmula, certo? Na segunda fórmula, nós temos no início uma compra que é complementada posteriormente por uma venda. Então, em ambas, nós temos a unidade, né, de compra e venda. Na primeira, começa com a venda, na MDM, finalizando com a compra. E na segunda, começa-se com a compra, DM, e finaliza-se com a venda, de M para D. Certo? Então, nós temos a unidade dessas duas fases, né? Compra e venda de mercadorias em ambas as formas. Então, essas são as características comuns entre ambas, mas o que importa mesmo aqui para o nosso estudo são as diferenças, né? Porque são as diferenças que vão deixar claro para a gente, né? Quando é que o dinheiro atua apenas como dinheiro, exercendo todas aquelas funções técnicas que nós conhecemos, e quando o dinheiro se transforma em capital. Ok? Quando o dinheiro se transforma em capital. Então, vamos lá. Vamos para a discussão agora das diferenças. Vou começar até na outra página. Diferenças entre as fórmulas MDM e DMD. Vamos lá, diferenças. Qual é a primeira diferença aí que vocês notam entre as duas fórmulas? Alguém pode sugerir aí uma resposta para essa minha pergunta? Qual é a primeira diferença que vocês notam? Alguém sugere aí uma resposta? Bom, a primeira diferença é o seguinte. Acho que alguém respondeu aqui, né? Não, os atos são os mesmos, né? Compra e venda. Então, compra e venda são os mesmos atos econômicos. É o que há de comum entre ambos. Agora o que eu estou perguntando é sobre as diferenças. Tem troca nas duas, né? Porque troca implica tanto a compra quanto a venda de mercadorias.
Qual é a diferença? A primeira diferença importante aqui, né, é que na fórmula D, M, ou D não, M, D, M, certo? É a mercadoria que inicia e, né, encerra a fórmula. Ou seja, na fórmula MDM, começa-se com M no início e finaliza, né, com M no final. Tá? Então, essa é a primeira diferença importante aqui para a gente, né, se atentar. Já na fórmula P, M, D, tá? É o dinheiro que inicia e encerra o processo. Então, na fórmula MDM, é a mercadoria M que inicia e encerra, né, a fórmula. Eu vou botar a fórmula e o processo. Já na fórmula DMD, é o dinheiro que inicia e encerra o processo, né? Como vocês estão vendo aqui, né? O dinheiro exame. Né? Então, essa é a primeira diferença importante, né? Diferença importante entre as duas formas. Segunda diferença importante. Segunda diferença importante. Na fórmula M, P, M, né? A razão de ser esse movimento é o consumo da mercadoria. Significa o quê? Né? Significa o quê? Que nessa fórmula aqui, o objetivo do gasto do dinheiro, né, é o consumo individual das mercadorias. Então, isso implica que na fórmula MDM, né, o dinheiro apenas, né, é utilizado para intermediar o processo de circulação social das mercadorias. Tá? Onde uma mercadoria vai sendo trocada por outras mercadorias, satisfazendo, né, as múltiplas necessidades dos milhares de produtores de mercadorias. Então, por exemplo, né, para essa fórmula ficar mais rigorosa, eu vou botar M1 e M2. Por que M1 e M2? Porque essas mercadorias são diferentes. M1, M1, vou botar um símbolozinho aqui. M1 é diferente de M2. O M1 pode ser, por exemplo, caneta, enquanto que M2 é água mineral. Tá? Então, o que acontece aqui, se a gente olha essa fórmula mais atentamente? O produtor de caneta, né, ele vai produzir caneta em condições privadas, certo?
E aí ele vai levar a caneta dele ao mercado para ser vendida, por isso que é mercadoria, né? Ao vender essa caneta, ele vai obter um dinheiro. E com esse dinheiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai comprar água mineral, já que ele quer matar a sede dele. Ele não produz água mineral, tá? Então, o que é que ele faz para ele poder satisfazer a necessidade dele, matar a sede, né? Que é uma necessidade humana, matar a sede. O que é que ele faz? Ele vende a caneta, obtém dinheiro, e com o dinheiro, né, obtido com a venda das canetas, ele vai comprar água mineral. Então, o gasto do dinheiro aí teve como objetivo central o quê? O consumo. Né? Então, o produtor de M1, que é a caneta, vendeu a caneta para obter o dinheiro para poder comprar a água que ele precisa para matar a sede dele e da família também dele. Né? Então, o gasto do dinheiro aqui na forma MDM tem como objetivo o consumo individual das mercadorias ou a satisfação das necessidades materiais dos indivíduos. Tá? Então, o dinheiro aí atua o quê? Um mero intermediário nessa troca de M1 caneta por M2, que é o quê? A garrafa de água mineral, de acordo com esse exemplo. Poderia também, a gente poderia pensar em outras mercadorias, como as 20 varas de linho e o casaco, que estão lá no capital. Então, o produtor das 20 varas de linho, né, vai vender o linho, e com o dinheiro obtido da venda do linho, ele vai comprar o quê? O casaco, que ele está com frio, etc. Então, esse gasto aí é o quê? Para satisfazer única e exclusivamente, né, as necessidades materiais dos agentes econômicos. Nesse caso aí, quando o dinheiro é utilizado única e exclusivamente para viabilizar o processo de circulação social das mercadorias, ou seja, a troca da mercadoria, de uma mercadoria por outra diferente, como é o caso aqui M1 por M2, nesse caso aqui o dinheiro não se transforma em capital. Então, o proprietário do dinheiro, né, nessa circunstância específica, não pode ser chamado de capitalista. Aí, não sei se a Juliana está lembrada, né, mas na aula passada ela perguntou, fez um questionamento mais ou menos a respeito disso. Ah, mas nós vivemos no capitalismo, nós não somos capitalistas? Não. Por quê? Né? Por exemplo, quem é trabalhador? Por que nós não somos capitalistas? Porque o nosso gasto, o gasto do nosso dinheiro, né, que a gente recebe, né, como pagamento do nosso salário, é apenas para viabilizar o quê? O nosso consumo, a satisfação de nossas necessidades. Né? Então, com o salário que a gente recebe, que é dinheiro, né, a gente compra alimentos, compra garrafa de água mineral, compra camisa, compra caneta, paga água, luz, pagamos aluguel, né, que não tem casa própria, que é o meu caso, pagamos, enfim, uma consulta médica, um plano de saúde, pagamos o transporte, né, transporte que nós pegamos, né, rodoviário, quem tem carro particular paga pela gasolina, não é isso? Paga as prestações do carro, enfim, paga pelo conserto do carro. Então, todo esse gasto de dinheiro que nós realizamos para satisfazer as nossas inúmeras, múltiplas necessidades de consumo é apenas para viabilizar a satisfação das nossas múltiplas necessidades. Consumo, transporte, comunicação, enfim, lazer, enfim, né, moda, essas múltiplas necessidades que nós satisfazemos com o gasto do dinheiro, né, faz com que esse tipo de gasto do dinheiro, né, faz com que o dinheiro que foi utilizado nessa situação seja um mero intermediário do processo de circulação social das mercadorias. Então, no caso aí, o dinheiro não se transforma em capital.
né? E o seu possuidor também não pode ser considerado, né? O possuidor do dinheiro, no caso, né, o produtor de caneta aqui, né, no nosso caso, né, que vendeu a caneta, obteve dinheiro, e com esse dinheiro ele comprou a garrafa de água mineral, ele também não pode ser considerado um capitalista, né? Porque o gasto dele teve como objetivo única e exclusivamente a satisfação de suas necessidades materiais. Ou seja, o consumo, a satisfação das suas necessidades pessoais, né? Então, por isso que todo gasto do dinheiro, por exemplo, de quem é trabalhador, pode ser, né, expresso, né, de forma sintética, ilustrado de forma sintética através dos salários. Então, os trabalhadores, né, para quem é trabalhador, o que é que o trabalhador faz? O que é o M1 do trabalhador? É o salário que ele recebe pela venda do quê? Da força de trabalho, que é uma mercadoria. Que depois eu vou explicar o conceito na segunda unidade. Força de trabalho é uma mercadoria. Então, todo trabalhador vende a força de trabalho e recebe um salário, né? Como eu, por exemplo, né? Então, força de trabalho, vende a força de trabalho e recebe o dinheiro, que é o salário, né? Que o salário vem sobre a forma dinheiro, correto? E com esse dinheiro, todos os trabalhadores vão fazer as compras do mês, tá? As compras do mês é o M2, M3, M4. E a gente não vai comprar só uma mercadoria ao longo do mês, né? Vai comprar várias mercadorias. Então, essas múltiplas compras que a gente faz no mês, né? Faz com que esse tipo de gasto do dinheiro seja apenas para satisfazer nossas necessidades materiais e da nossa família. Então, o dinheiro nessas circunstâncias, né? No caso dos trabalhadores, não pode ser, não se transforma em capital, né? E o seu possuidor também não pode ser considerado como capitalista. Por isso que há essa diferença, né, entre que está contemplado na teoria econômica, né, na teoria do Marx, do Smith, do Ricardo. Por isso que eles falam de capitalistas e trabalhadores. Todos esses grandes autores da economia política. Por quê? Porque a função que cada um desses indivíduos exerce no sistema econômico é distinta, né? Por exemplo, o gasto do dinheiro por parte do capitalista, né, tem uma função diferente do gasto do dinheiro que os trabalhadores fazem quando recebem seus salários. Por isso que a gente fala capitalistas de um lado, trabalhadores do outro, né? Não se pode confundir, certo? A função que uma classe desempenha e a função que outra classe desempenha. Bom, vamos lá. Então, essa é uma segunda diferença importante, né? Porque na fórmula MDM, a satisfação das necessidades é a razão de ser, né, desse movimento. A fórmula DMD, qual é a razão de ser desse movimento? Vamos olhar novamente a fórmula. Na segunda fórmula, é DMD. Tá? Então, ela começa com dinheiro, e aí é intermediada aqui pela mercadoria, e finaliza novamente com dinheiro. Certo? Uma diferença importante aqui, antes de falar da razão de ser, né? É que na segunda fórmula, no DMD, quem intermedia aqui o processo de circulação não é o dinheiro, como na fórmula MDM, né? Não é o dinheiro, mas sim o quê? A mercadoria. Tá? Então você tem os dois extremos, né? Dinheiro no início, dinheiro no final. E quem está agindo aí como intermediário aí, né, desse processo, é a própria mercadoria.
Então, vejam que é diferente, né? No caso ali, da fórmula MDM, você tem mercadoria no início e mercadoria no final. E o intermediário desse processo aí é o dinheiro, né? Está viabilizando o quê? O processo de circulação social das mercadorias. Então, essa é uma outra diferença importante, né? Vou até botar aqui, né? Antes mesmo antes mesmo de falar da razão de ser do segundo movimento. Então, vejam, na fórmula DMD, vou botar um embaixo do outro, porque senão vai ficar confuso aqui para vocês olharem depois. Espera aí, só um minutinho aqui para eu organizar. Agora ficou melhor, né? Na fórmula MDM, a razão de a razão de ser desse movimento é a satisfação das necessidades materiais dos produtores. A gente já viu isso. Para vocês verem depois na gravação. Vou deixar mais organizado aqui. Na fórmula DMD, né? Na fórmula DMD, é a mercadoria que é a intermediária desse processo. Tá? Já na fórmula MDM, é o dinheiro que atua como intermediário desse processo. Pronto, agora fica melhor, mais organizadinho. E aí, na fórmula MDM, né, a razão de ser é a satisfação, né, do movimento de satisfação das necessidades materiais dos produtores, né? E na fórmula DMD, a razão de ser, né, ou seja, o objetivo fundamental, né, desse processo é o próprio dinheiro. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Alguém falou aqui, a Juliana. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Na fórmula MDM, o gasto do dinheiro é apenas para viabilizar o quê? O consumo, né? A satisfação das necessidades pessoais de cada produtor de mercadorias, como é o caso ali do produtor de caneta. Não é isso? Ele vendeu a caneta, recebeu dinheiro e comprou água mineral. Tá? Então, né, o dinheiro atua apenas como intermediário, viabilizando a esse produtor de caneta, né, poder consumir as garrafinhas de água mineral ou qualquer outra mercadoria. Na fórmula DMD, é o dinheiro, é o próprio dinheiro, que é a riqueza abstrata, que é a razão de ser dessa fórmula. Né, que é o próprio dinheiro é o objetivo fundamental. Ou seja, o gasto do dinheiro não tem mais como objetivo fundamental a satisfação das necessidades pessoais dos indivíduos, dos produtores, né, dos agentes econômicos. O gasto do dinheiro, né, se gasta dinheiro, né, quando ele se transforma em capital, tendo como objetivo, né, obter dinheiro ao final do processo. Obter dinheiro ao final do processo. Tá? Como vocês estão vendo aqui.
né? Na forma DMD, a razão de ser é o próprio dinheiro, que é o D, né? Começa com D no final, no início, e termina com D no final. Mas, peraí, se o objetivo, né, se a razão de ser desse movimento é o próprio dinheiro, que é a riqueza abstrata, né, não seria mais prudente deixar dinheiro guardado no cofrinho? Né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui. Imagine que um exemplo numérico fica mais fácil, né? Vou botar um exemplo numérico aqui. Imagine que o D no início fosse 1.000, tá? Aí produz a mercadoria X, aí ao final do processo vai ter mais 1.000. Tá? Faz sentido isso aqui, pessoal? Pegar 1.000, produzir uma mercadoria, para após a venda dessa mercadoria obter os mesmos 1.000? Tem muito sentido não é isso? É melhor deixar o dinheiro guardado em casa, correto? Não é? Porque, por exemplo, se um produtor pegar os 1.000 e produzir canetas, pode ser que ele não consiga vender todas as canetas, né? E obter 1.000 através da venda de todas as canetas que foram produzidas. Certo? Então, seria mais prudente, né, a pessoa guardar dinheiro, não é isso? Botar no cofrinho, no colchão, correto? Então, qual é a razão de ser desse movimento? Tá? A razão de ser do movimento da fórmula DMD, né, não é a satisfação das necessidades materiais dos indivíduos, né, mas sim, como eu falei, o próprio dinheiro. Só que, para que essa fórmula tenha sentido, né, as pessoas só vão transformar o seu dinheiro em capital se elas puderem obter, ao final do processo, mais dinheiro, né, em comparação com o que foi obtido, com o que foi gasto no início, não é isso? Então, por exemplo, esse nosso capitalista aqui, né, gastou 1.000, aí produziu, por exemplo, canetas. Depois que ele produziu as canetas, certo? Depois que ele produziu as canetas, depois que vender todas essas canetas, ele vai obter 1.100, certo? Ou seja, nós vemos aqui que a razão de ser desse movimento, né, não é apenas o próprio dinheiro, mas o dinheiro ampliado, correto? Então, o capitalista, ele guarda, ele investe, gasta R$ 1.000 para produzir uma mercadoria, por exemplo, canetas, e depois que vender todas as canetas que foram produzidas, ele vai obter 1.100. Ou seja, ele vai obter mais dinheiro ao final do processo. Tá? Então, como é que eu posso reescrever essa fórmula, já que o dinheiro ao final do processo, né, está numa quantidade maior em comparação com o início do processo, como o caso aqui, 1.100 no final, né, e 1.000 no início. Posso reescrever essa fórmula? Posso. A fórmula vai estar escrita assim, ó, que você já conhece. D, M, D'. Tá? Por que D'? D', primeiramente, o D', ele é maior
do que o D inicial. Vocês estão vendo aqui, ó. O D' vai ser maior do que o D inicial. Está até em negrito. Por que ele é maior? Porque o D' vai ser igual ao D inicial somado, certo? Mais a variação do D inicial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que eu mostrei para vocês, quem é o D'? D' é igual ao D inicial. Quem é o D inicial? 1000. Mais a variação do D inicial. Qual é a variação? É 1100 menos 1000. 1100 menos 1000 dá 100. Então, quanto é que vai ser o D'? 1100. Tá? 1100. Como é que o Marx chama essa variação aqui? Né? Que é o ΔD. Essa variação aqui, que é esses R$100 a mais, né? Que esses R$100 a mais aqui, vou botar até em vermelho, o ΔD, como é que eu vou botar o símbolo aqui, peraí. O ΔD é o que ele chama de mais-valia. Tá? É a mais-valia. Então, isso significa o quê? Que a transformação do dinheiro em capital implica que o objetivo fundamental do processo é a acumulação da riqueza abstrata. O que é a riqueza abstrata? É o próprio dinheiro, certo? Mas para que haja acumulação da riqueza abstrata, para que haja mais dinheiro ao final do processo, é necessário que seja produzido o quê? Mais-valia. Como nesse caso aqui, foi a mais-valia de 100. Essa mais-valia que é o excedente, a gente chama de excedente econômico, ou é a forma que o excedente econômico assume na sociedade capitalista, certo? Então, todo capitalista gasta o seu dinheiro tendo como objetivo fundamental, né, obter mais dinheiro ao final do ciclo do seu capital. Ou seja, o que move o sistema capitalista é a produção de mais-valia, certo? Então, o que vocês conhecem como capitalismo, né? Sistema econômico capitalista, ou modo de produção capitalista, ele tem como objetivo fundamental, né, a produção, né, capitalista tem como objetivo fundamental a produção desse excedente econômico, que é a mais-valia, e sua apropriação por parte dos capitalistas. Né? Então, toda empresa capitalista, se a gente pudesse sintetizar, né? Desculpem. Se a gente pudesse sintetizar o objetivo máximo da produção dessas empresas, Samsung, Ford, várias dessas empresas que eu sempre cito nas minhas aulas, a maneira como elas gastam o dinheiro, né, para, enfim, viabilizar a produção da Samsung e dessas outras empresas capitalistas, a forma como o dinheiro é gasto, né, vai percorrer esse ciclo aqui, ó.
essa fórmula aqui, ó, DM, só que é DM de linha. Tá? Por que DM de linha? Porque vai haver a produção da mais-valia, do excedente. Certo? Vai ter a produção da mais-valia do excedente. Então, o que define se a pessoa transforma o seu dinheiro como capital ou não é o objetivo do gasto de dinheiro. Se o gasto tem como objetivo apenas a satisfação das necessidades pessoais dos indivíduos, aí o dinheiro não se transforma em capital. Agora, se o objetivo é a valorização do dinheiro, a valorização do valor, como, por exemplo, os 1.000 que se transformaram em 1.100, no meu exemplo, tá? Aí esse dinheiro se transformou em capital. Tá? Só que, nesse processo, né, de transformação do dinheiro em capital, somente o capital vai assumir diferentes formas. Tá? Vai assumir diferentes formas. Quais são essas formas? O próprio dinheiro, né? Ou seja, a forma de capital monetário, a forma de capital mercadoria e a forma de capital produtivo. Tá? O Marx vai fazer essa discussão melhor lá na Economia Política 2, que ele vai tratar do ciclo do capital industrial. Mas, por exemplo, no capital da Samsung, quando é que ele está sobre a forma monetária? Ou quando é que ele se transforma em capital monetário? Quando está sobre a forma de dinheiro. Quando é que ele se transforma em capital produtivo? São as instalações físicas, máquinas, equipamentos, né, das fábricas da Samsung. E suas lojas físicas também, espalhadas aí pelo Brasil. E quando é que o capital está sobre a forma de mercadoria? É quando, né, os produtos já estão prontos. Os celulares que estão disponíveis à venda, seja pela internet, seja nas lojas físicas da Samsung, né? Os televisores da Samsung, ou seja, todos os produtos que são comercializados pela empresa Samsung ou por outras empresas capitalistas, né? Como, por exemplo, a empresa Ford, que é do ramo automobilístico. Tá? Então, o dinheiro é só uma das formas que o capital assume. Esse é o processo de valorização, ou seja, sua transformação de D para D'. Tá? Mas o que é fundamental aqui, que vocês têm que entender, é que capitalista é o indivíduo que gasta dinheiro tendo como objetivo obter mais dinheiro ao final do processo. Né? A sua ação econômica tem como objetivo fundamental, né, amealhar dinheiro, acumular dinheiro ao longo do tempo. Através do quê? Da produção da mais-valia, que é o excedente econômico, bem como a sua apropriação por parte do dono da empresa. Então, quem transforma o seu dinheiro em capital não pode ter como objetivo o consumo, como é o caso do gasto do dinheiro por parte dos trabalhadores. O gasto do dinheiro por parte de quem é capitalista, seja ele ligado à indústria, ao comércio, à agricultura, ou ao setor financeiro, né, os bancos, etc., sempre tem como objetivo a valorização, né, do dinheiro, né, a valorização do valor. Dinheiro nada mais é do que valor, né? Valor de troca. Né? Então, todos esses capitalistas ligados a esses diferentes ramos da produção, né, gastam dinheiro buscando sempre valorizar, ou seja, transformar o D em D'. Certo? Sempre transformar o D em D'. Esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo fundamental. E é isso que vai definir se o indivíduo é capitalista ou não. Tá? Por exemplo, mesmo quem é capitalista, então vamos dar aqui um exemplo, né? O Jeff Bezos. Se ele pegar toda a fortuna dele
e gastar em bens de consumo, né, para satisfazer o consumo dele pessoal, ele deixa de ser capitalista. Tá? Ele deixa de ser capitalista. Se ele pegar os 100 e poucos bilhões que ele tem lá na conta dele, né, acho que está em primeiro ou segundo aí, não sei a lista mais recente, mas sempre ele fica em primeiro e segundo, né, disputa com um outro empresário aí, bilionário também. Se ele pegar todos esses 100 e poucos bilhões que ele tem de patrimônio líquido, e torrar todo, fazendo viagens, comprando carros importados, né? Gastar somente em bens de consumo toda essa grana, né? Ele deixa de ser capitalista. Deixa de ser capitalista. Tá? Ele deixa de ser capitalista. Então, a gente pode dizer que ele é um capitalista, por quê? Porque parte do dinheiro dele, né, que ele recebe, né, sobre a forma de lucros, juros, dividendos, etc., né, das aplicações que ele faz com o capital dele, realmente ele transforma em bem de consumo, né? Porque ele precisa se alimentar, precisa, enfim, comprar casa, comprar presente para os filhos, né? Fazer viagem internacional para curtir com a família, etc. Esse dinheiro não se transformou em capital. Só que uma parte considerável, né, do dinheiro que ele é proprietário é transformado em capital, certo? Ou seja, se gasta o dinheiro tendo como objetivo obter mais dinheiro ao final do processo, né? Ou seja, a fórmula começa com D e termina com dedinho. Então, todos os empresários capitalistas, sem exceção, são chamados de capitalistas porque o objetivo é a valorização do valor, é a acumulação de riqueza abstrata, a acumulação de dinheiro ao longo do tempo. Né? Por isso que os trabalhadores, né, eles não veem os seus patrimônios aumentarem, né, ao longo do tempo, tal como o patrimônio dos capitalistas. Porque eles nem têm condições, né, de se tornarem capitalistas, certo? Nem têm condições de se tornarem capitalistas, e, devido a essa circunstância, ele não consegue acumular capital. Né? Ele não consegue valorizar o valor ao longo do tempo. Aí talvez vocês perguntem assim, professor, mas essas pessoas que vendem acarajé na rua, né? Milho na rua, eles não são capitalistas? Não, é MDM também. Certo? Que é relativo àquela primeira fórmula, MDM, que é a circulação simples de mercadorias. O DMD', que é a circulação capitalista de mercadorias. Então, o gasto de dinheiro deles, né, o MDM, né, vai descrever né, todos os passos dessa segunda fórmula, ou da primeira fórmula, MDM. Então, quer dizer que, por exemplo, quem compra amendoim para vender na rua, pega o dinheiro, né? Compra aqueles amendoins, cozinha e vai vender na rua. Certo? Então, o M, né, ele vai produzir, certo? Uma mercadoria X, que é o amendoim. Aí depois que ele vendeu o amendoim vai virar D. E com D, depois, certo? Ele vai comprar coisas, né, bem de consumo para ele e para a família. Então, por exemplo, eu já morei, né, no início aqui do meu trabalho, já morei ali no Eduardo Gomes, não sei se vocês conhecem, eu não sei se tem alguém aqui que mora lá. Aí tem um rapaz lá que vende churros. Né? Então, o que é que ele faz? O M dele é os churros, né, quando está pronto. Ele vende os churros, né, obtém dinheiro, né, pela venda dos churros. E com o dinheiro que ele obtém pela venda dos churros, ele vai comprar as coisas, né, para ele e para a família. Né? Vai comprar pão para alimentar os filhos, aí, enfim, pagar a conta de água, de luz, etc. Né? Todas as despesas que ele tem ao longo do mês. Então, é fórmula MDM. Que para ser capitalista, isso não é um ato de vontade, um ato do pensamento. Para ser capitalista, você tem que ter
certas condições têm que ser atendidas para que você, né, possa transformar o seu dinheiro em capital, de maneira a viabilizar a acumulação do dinheiro ao longo do tempo, não é só a transformação do D em D' ao longo do tempo. Né? Então, para você ser um capitalista, você tem que ter, inicialmente, uma grande soma em dinheiro, para poder iniciar o ciclo do capital, que é por isso que começa sempre com D. Né? E aí você tem que contratar trabalhadores, tem que comprar meios de produção, máquina, equipamento, matérias-primas, materiais auxiliares, viabilizar a produção, né? E aí, quando o resultado da produção vai ser a mercadoria, e com a venda da mercadoria, vai vender todas as mercadorias produzidas, né? Obter o D' ao final do processo. Tá? Então, por exemplo, para você ser um empresário do ramo automobilístico, né, para você ter uma empresa automobilística em condições de competir com a Ford, com a Chevrolet, que são empresas que já estão estabelecidas há décadas no mercado, o investimento inicial é na casa dos bilhões. Na casa dos bilhões. Né? Não é qualquer 10 mil reais que você vai poder ser um empresário do ramo automobilístico. O mesmo do ramo, né, de eletrônicos, né, que é o caso da Samsung, né? Investimento inicial, né, para poder produzir em condições de competir com essas outras empresas, né, Samsung, LG, também na casa dos bilhões. Então, ser capitalista depende de uma série de fatores, né, e poucos têm a capacidade, né, de, enfim, de transformar o seu dinheiro em capital. Por isso que a classe de capitalistas é reduzida, né, se a gente pensar na população em seu conjunto. Certo? Eu vi uma vez uma entrevista de um historiador econômico, né, que ele argumentou que no Brasil tem 210 milhões de habitantes, né, mais ou menos, na população, aproximadamente. Desses 210 milhões, ele argumentou que no máximo os 4 milhões pertencem à burguesia, ou seja, são capitalistas. Então, 210 milhões, só temos 4 milhões de burgueses no Brasil, né? 4 milhões de indivíduos que pertencem à classe dominante, né? A classe de capitalistas. O restante são trabalhadores, profissionais liberais, né? Classe média alta, classe média baixa, né? Os mais pobres, né? As classes menos, pertencem às classes menos favorecidas, etc. Então, a burguesia é isso aqui, ó. Tem que pensar na população em seu conjunto. Certo? Então, é isso que é isso que a gente entende como produção capitalista. Né? O objetivo fundamental da produção capitalista é a produção da mais-valia, que eu já expliquei aqui, né? A forma que o excedente assume nessa sociedade. E o motivo indutor, né, das ações do capitalista é sempre a valorização do valor, a acumulação da riqueza abstrata, a transformação de D em D'. E aí eu vou mostrar aqui, né, vou ler junto com vocês aqui, um trecho aqui na Estreia do Capital, em que ele dá uma definição, né, do que ele entende por capitalista e do motivo indutor das ações por parte do capitalista. Que é mais ou menos o que eu acabei de falar aqui para vocês. Eu vou ler aqui junto com vocês, para vocês acompanharem. Vamos lá. O portador consciente desse movimento de autovalorização do valor na transformação de D em D', o possuidor do dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e o ponto de retorno do dinheiro. Por isso que é DMD, né? DMD'. O conteúdo objetivo daquela circulação, a valorização do valor, é sua meta subjetiva. E só enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo indutor de suas operações, ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência.
O valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, como meta imediata do capitalismo. Tampouco o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do ganho. Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada do valor, é comum ao capitalista e ao entesourador. Mas enquanto o entesourador é apenas o capitalista demente, o capitalista é o entesourador racional. A multiplicação incessante do valor, pretendida pelo entesourador ao procurar salvar o dinheiro da circulação, é alcançada pelo capitalista mais esperto ao entregá-lo sempre de novo à circulação. Então, o que ele está dizendo aí no final, né? Que essa tendência, né, de acumular riqueza abstrata, que é o dinheiro, né, que é o que define, né, se a pessoa é capitalista ou não, se o dinheiro se transforma em capital ou não, essa mesma meta também é pretendida, né, esse mesmo objetivo também é pretendido por aquela pessoa que entesoura o dinheiro, que guarda o dinheiro no cofrinho, né, no colchão, né, que tem um cofrinho em casa e bota lá, né, o dinheiro. Só que, nesse caso, ele chama, né, a pessoa que entesoura de capitalista demente. E por que capitalista demente? Porque esse ato de retirar dinheiro da circulação e guardar num cofrinho, num porquinho, coisa assim do tipo, né? Ao fazer isso, você mantém a mesma quantidade de valor, certo? Que se mantém constante ao longo do tempo. Então, se você guarda R$ 1.000 no cofrinho, que você tem na sua casa, o ano que vem vai continuar essa mesma quantidade, R$ 1.000. Por isso que ele chama de capitalista demente. O capitalista racional é aquele que não retira dinheiro da circulação, mas sim que coloca, sempre investe, né, continuamente o dinheiro na circulação, para quando ele produzir uma mercadoria X e vender todas essas mercadorias que ele produziu, ele retirar mais dinheiro da circulação. Como, por exemplo, né, esse produtor de caneta, que investiu R$ 1.000, né, fizeram esses R$ 1.000 circularem, produziu canetas, e após essas canetas estarem prontas, né, e serem vendidas, ele obteve um montante de quanto? De 1.100 com a venda de todas as canetas que ele produziu. Né? Então, por isso que ele faz essa diferenciação entre a pessoa que entesoura, que é o capitalista demente, e a pessoa que acumula capital. Né? A pessoa que investe dinheiro, né, lança o dinheiro na circulação e depois, com a venda das mercadorias produzidas, ele retira mais dinheiro da circulação. Né? E isso, obviamente, ao longo do tempo. Porque no caso da produção capitalista, né, esse impulso pelo enriquecimento, essa caça por mais valor, né, ao longo do tempo, não é obtida de uma única vez. É um processo que vai se repetir continuamente. Né? Então, ele vai investir 1.000, depois vai obter 1.100, desses 1.100, né? Ele vai, por exemplo, capitalizar, transformar em capital novamente, digamos, metade, né? 50 ele vai consumir, né? 50 desses 50, metade vai ser para gasto de consumo normal, então vai ser aquela forma MDM, capitalista. Só que no próximo ciclo produtivo, né? Como ele juntou os 50, né, dessa mais-valia total de 100 ao capital inicial, então ele vai reiniciar a produção com 1.050. Então, a mais-valia que vai ser obtida, né, ao final, vai ser superior a 100. Se a taxa de lucro for de 10%, por exemplo, vai fazer um cálculo aqui. Né? Depois eu vou explicar para vocês como se calcula a taxa de lucro. Vai ficar, deixa eu ver, R$ 105. Já obteve um pouco a mais. Não é isso? R$ 105. E aí ele vai fazer esse processo, né? Esse processo vai se desenrolar ao longo do tempo, né? A todo ciclo, em cada ciclo produtivo, o capitalista vai estar sempre acumulando capital. E esse capital inicial de 1.000, daqui a, sei lá, 2, 3 anos, já vai ser um capital de 5, de 6, 7 mil e por aí adiante.
É por isso que os capitalistas, ao longo do tempo, né, se a gente vê o patrimônio dos grandes capitalistas, ele tende a crescer ao longo do tempo. Por que ele tende a crescer ao longo do tempo? Porque eles estão, né, transformando seu dinheiro em capital. Né, estão valorizando o valor a cada ciclo produtivo, a cada ciclo de produção. Né? Então, o que vocês entendem como capitalismo, né, é o tipo de produção que tem como objetivo a acumulação da riqueza abstrata, a transformação de D em D'. Tá? Então, quem são essas empresas que produzem sob condições capitalistas? Samsung, Ford, todas essas empresas do setor automobilístico, setor também de eletroeletrônicos, Dell, que produz notebooks, Samsungs da vida, LG, esses grandes supermercados, de Barbosa, enfim, Bom Preço, Atacadão, certo? Os bancos também comerciais, Bradesco, Santander, também as empresas do setor agrícola. Então, normalmente, esses feijões que a gente compra são produzidos por empresas capitalistas. Tá? Então, observem que, no caso da produção, né, capitalista, o objetivo central não é o valor de uso, é o valor de troca. O valor de uso é o objetivo central naquela fórmula MDM, tá? Na fórmula MDM. Agora, na fórmula DMD, o objetivo central é o valor de troca, né? Que é, né, a valorização do valor, a acumulação da riqueza abstrata. Então, o que caracteriza a produção capitalista, certo? É a produção de valores de troca. É a valorização do valor, e não a produção de valores de uso. A produção de valores de uso ocorre sob o capitalismo, mas ela não é o objetivo central. O objetivo central é sempre a valorização do valor. O capitalista não está interessado em alimentar pessoas. Ele está interessado, né, se ele produz feijão, ele está interessado em valorizar o seu capital. Por isso que, né, se produz alimentos como nunca na história da humanidade, mas mesmo assim, né, ainda tem pessoas que passam fome, etc., passam necessidade, ou não se alimentam direito. Né, e muitas passam fome mesmo, ficam catando lixo, etc., como a gente vê até, né, hoje. Por quê? Porque o objetivo central não é o valor de uso, mas sim o valor de troca. E o valor de troca em escala aumentada, né? Escala aumentada. Né? Então, é isso que vai caracterizar a produção capitalista. É o sistema econômico capitalista. Né? A valorização do valor. E não a produção de valores de uso. Né? A produção do valor de uso só foi objetivo fundamental nas sociedades pré-capitalistas, por exemplo. Né? Ou no que o Marx imagina ser a sociedade comunista, né? Aí, na sociedade comunista não haveria mais produção de a valorização do valor, mas somente a produção de valores de uso para satisfazer as necessidades materiais da humanidade. Né? Mas, historicamente falando, ainda não... Essa sociedade ainda não existe, né? Se vai existir, isso aí só o tempo vai dizer. Né? Mas o capitalismo é um tipo de economia orientada para a produção de valores de troca. Por isso que é uma bobagem definir capitalismo como sociedade de consumo. Não é sociedade de consumo, porque o objetivo da produção capitalista não é a satisfação material, né, das pessoas. O objetivo não é o consumo, o valor de uso. O objetivo é a valorização do valor, né, a acumulação de capital. Isso que é o objetivo central do capitalismo. Então, não se pode definir capitalismo como sociedade de consumo. E esse tipo de definição não cabe a Marx. Marx nunca disse que o capitalismo é sociedade de consumo. Se fosse uma sociedade de consumo, todo mundo ia consumir muito bem, né? Não ia ter ninguém passando fome, não ia ter ninguém precisando de atendimento médico, né, de qualidade, né? Todo mundo ia se vestir bem, todo mundo ia ter casa, todo mundo ia... Isso seria a sociedade de consumo. Não,
né? Então, essa definição não cabe a Marx, né? O que define o capitalismo na visão de Marx é que a produção capitalista é orientada para a valorização do capital, para a valorização do valor capital, para a transformação de D em D', como eu tentei demonstrar aqui, né, através da aula de hoje. É isso que caracteriza o capitalismo, a produção de valores de troca, e não a produção de valores de uso. O objetivo central é a produção de valores de troca na economia capitalista. Então, essas pessoas, né, que estão no comércio informal, que vendem amendoim na rua, que vendem cachorro-quente, que vendem acarajé, chuva, na rua, né? Essas pessoas não estão produzindo sob condições capitalistas, tá? E não são produtores capitalistas de mercadorias. Esse tipo de produção é o que o Marx chama de circulação simples de mercadorias, que pode ser ilustrada através daquela fórmula MDM, tá? Onde o objetivo central é o consumo, satisfação de necessidades materiais de quem produz, né? Na produção capitalista, o gasto do dinheiro é para viabilizar a acumulação da riqueza abstrata, apropriação de valores de troca, e sempre em escala crescente ao longo do tempo. É isso que caracteriza o capitalismo, a valorização do valor. Então, sociedade de consumo não tem nada a ver com Marx. O Marx nunca falou que a sociedade capitalista é sociedade de consumo. Nunca definiu isso. Basta ler o Capital. É como acho que deve ter ficado claro para vocês com a leitura do próprio trecho que eu mostrei aqui para vocês, que vocês vão ver posteriormente na gravação. Pois bem? Bom, então com isso a gente encerra, né, o assunto do quarto capítulo, que é, digamos assim, o capítulo que constitui, né, a base, né, da análise do Marx, né, da teoria econômica do Marx. Eu quero saber se vocês têm dúvidas em relação ao que foi discutido hoje. Podem tirar dúvidas aí. Tem dúvidas, pessoal? Os demais não querem tirar nenhuma dúvida, não? Então tá, então eu vou encerrar a aula de hoje, né, que encerra essa discussão do capítulo 4. Na aula de hoje à noite eu vou fazer uma revisão com a turma 2, certo? E a revisão que eu vou fazer com vocês vai ser na próxima sexta-feira, né? Porque terça-feira é o dia de entrega da prova, né? Dia 9 de novembro. Depois eu vou mandar uma notícia com detalhes, né? Mas a gente vai fazer uma revisão sexta-feira, caso vocês queiram. Se não quiserem revisão, então na próxima aula a gente já vai entrar com o assunto da segunda unidade. Ok? E aí eu vou mandar para vocês essa aula, né? Que cobre esse quarto capítulo. Na aula da noite eu vou fazer uma aula para tirar dúvida com os alunos da outra turma. Vocês querem que eu envie para vocês a aula de tirar dúvidas que eu vou dar hoje à noite com a outra turma também? Cariane quer, né? Ok. Eu vou enviar então. E, né, a aula de tirar dúvidas com vocês especificamente é na próxima sexta-feira, se vocês quiserem. Se ninguém quiser tirar dúvida, né, aí eu vou já entrar com o assunto da segunda unidade, como eu falei anteriormente. Bom, então eu vou terminar aqui a gravação, já que ninguém tem dúvidas, né?